Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a série Os Desastres da Guerra, que foi justamente a obra que vocês se debruçaram na semana passada, analisaram, né, com aquele método de leitura, e a gente vai entender um pouco mais sobre o contexto histórico, sobre a escolha do artista, né, em produzir esse material, e no finalzinho eu vou também passar as questões de vocês, porque é sempre bom a gente olhar também para o que os colegas estão respondendo e a gente elaborar juntos maneiras de melhorar a nossa expressão, nossa redação, né, da interpretação dessas obras. Então vamos lá? Bom, quem já teve a curiosidade aí de pesquisar, quem fez a questão 4 com mais atenção, viu que o Francisco Goya ele é um artista extremamente importante, né, para a história da arte. Ele se localiza ali no período romântico, e essa obra, especificamente, ela foi produzida entre 1810 e 1815, que foi justamente ali o período em que aconteceu essa guerra da independência entre franceses e espanhóis, né? Que a guerra aconteceu entre 1808 e 1814. Então, era bem ali a efervescência do período mais atroz, né, de toda a guerra. E e aí o Goya escolhe, né, tratar sobre esse assunto de forma que ele eterniza ali acontecimentos bastante trágicos da guerra e coloca uma perspectiva mais realista mesmo, né, contestando muitas representações que são, às vezes, gloriosas e que tratam e trazem o exército como os grandes heróis, né, e ele traz esse olhar para os trabalhadores e para os camponeses como os verdadeiros heróis da guerra, né, e que muitas vezes são sacrificados, estão na linha de frente aí dessas batalhas. E dentro da obra, a gente vê essa escolha de retratação da violência, né, desses grandes massacres coletivos, muitas vezes desses amontoados de corpos, dessa ênfase nessa movimentação mais grotesca, mais triste, mais lânguida, né, mais sombria também. A gente vê aquelas pilhas de corpos ou vê as pessoas em volta tampando o nariz, perto dos cadáveres, né, trazendo a ideia mesmo da sensorialidade, do cheiro, da podridão, de todo esse destino fatal, inevitável, que é o que a guerra traz, né. E isso faz a gente refletir justamente sobre o valor da vida, né, sobre quais são as medidas que a gente tem aí para pensar no terror que a gente pode chegar, né, dependendo dos valores que estão em jogo ou daquilo que a gente está lutando, né, e quais são essas maneiras de atingir o que a gente quer. Isso são reflexões que a gente pode fazer a partir da nossa interpretação enquanto espectador, né, sobre a obra, mas ele não deixa muito explícito em nenhum material escrito qual é o real objetivo dele, né, isso são só interpretações. Tem uma passagem que eu queria ler para vocês, interessante, do material de teoria, né, das artes de Goya, que diz, né, Goya representa essa série sem nos indicar qual é o seu objetivo. Sentiu que elas revelavam algo de essencial à condição humana. Isso lhe bastou para que ele julgasse útil colocá-las sobre os nossos olhos. Então, de alguma maneira, ele quis que a humanidade não esquecesse esses acontecimentos. Na atividade, eu deixei livre para que vocês escolhessem uma das 80 gravuras disponíveis lá no PDF. Espero que vocês tenham dado uma olhada geral, né, antes de escolher, porque é bem interessante também a gente entrar em contato com a obra como um todo, apesar de terem sido só 4 selecionadas para as obras do Pais, né. Aqui, quando eu for mostrar as respostas para vocês, dos colegas, mesmo que a gente não tenha a imagem de fato, assim, presente no vídeo, né, eu, na hora da correção, estou colocando para analisar, mas vocês não vão ver exatamente, procurem imaginar, né, procurem imaginar a partir do que os colegas estão trazendo da observação, da descrição objetiva, como é que está essa imagem, né, como é que ela foi composta. Então, vamos lá ver o que os colegas responderam. Na questão 1, é para descrever de forma objetiva, né, e aí a gente tem aí, eu vou selecionar algumas,
vários morcegos atacando ou podem estar ajudando um homem caído. Não sei se está morto. Eu vejo uma pessoa como se estivesse morta e urubus e morcegos voando em cima dele e uns chupando seu sangue e os tubos comendo sua carne podre. Um animal, provavelmente uma ave, comendo um corpo humano depois da guerra. Pessoas sendo enforcadas e o cara olhando para as pessoas mortas. As mulheres estão em guerra e uma está segurando seu filho. Bom, dessas primeiras respostas aqui, já está tudo ok. Dá para ver que foi entendido o que estava sendo pedido, né? Uma descrição mais fria da imagem, como se fosse uma leitura mesmo em voz alta para alguém que não está enxergando a imagem. Então, é exatamente por aí, tá? A segunda questão que pedia que vocês analisassem os elementos visuais, estava pedindo para vocês observarem tudo que compõe a linguagem visual, como a luz, a sombra, as dimensões, os planos, as camadas, os materiais, o suporte, enfim. E aí, aqui houve um pouquinho de confusão, né, nas respostas. Vocês vão ver que algumas respostas ainda estão insistindo nos elementos dos personagens, na composição da cena, mas algumas estão de acordo. Então, eu vou ler para vocês entenderem um pouco melhor como é que são as respostas que estão conformadas, tá? Bom, os animais são os elementos que se destacam, o que seria a figura, né? As cores de preto e branco, com alguns traços bem definidos, outros mais soltos, pode expressar movimentos, o que deixa mais realista. Os pelos dos animais parecem ásperos por eles estarem sem ter um bom cuidado. O material utilizado foi tinta, tela para desenhar e essa verdadeira obra expressiva. Então, vamos pegar essa resposta de exemplo para a gente fazer alguns apontamentos aqui. Primeira coisa, a técnica utilizada é a calcogravura, tá? É uma chapa de metal onde o artista ele faz uma gravação em cima com uma goiva, uma ferramenta pontiaguda, e ele utiliza uma tinta mais oleosa, mais esmaltada, passa um rolinho nessa chapa e depois ele prensa numa máquina de gravação. E aí ele pode, a partir dessa matriz que foi feita em metal, reproduzir várias vezes. Então, não é tela, tá? Não é papel de desenho. Esse é o processo da calcogravura. Ela é feita através de um ácido, de uma matriz e de todo esse processo, beleza? Uma coisa que tá bem correta aqui é essa questão das texturas, né? Que a pessoa falou do pelo dos animais, da aspereza dos pelos dos animais, o preto e branco da gravura, os traços que estão mais bem definidos e outros mais soltos, e dá para a gente pensar sobre como a linha está se comportando dentro da imagem, tudo isso está dizendo a respeito aos elementos da linguagem visual, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui. Tom mais escuro, pelos detalhes parece ser noite, né? Poderia ter explorado mais. Aqui, os elementos que mais se destacam são o movimento e o volume da imagem, que se ressaltam por conta das linhas e do sombreamento. Ótimo, tá falando sobre os elementos da linguagem visuais. Percebi que os materiais explorados na obra foram movimento, textura, volume e também o tempo. Aí o tempo não entra muito nos elementos visuais, tá bom? Mas a ideia geral é essa, a gente pensar no que compõe esses códigos aí, da linguagem visual. Número 3, interprete sensações. Que sensações a imagem provoca? Vamos listar todos os sentimentos e pensar no que tem de significado por trás desses elementos, tá? A imagem mostra abandono, pois trazendo para os nossos dias, nós somos enterrados bonitinhos no caixão e tal, na foto ele está jogado no chão e as aves estão devorando. Aqui tem essa ideia realmente de abandono, e vocês vão ver lá em várias obras, como eu falei, né, esses amontoados de corpos ali
geralmente na guerra acontece, e e é isso, beleza. As imagens que é muito triste de ver as mulheres sendo agredidas, e principalmente nessas guerras, mas as mulheres são guerreiras e não desistem. Essa imagem provoca uma sensação de tristeza, morte, desamparo, falta de humanidade sobre o ser humano. Me leva a pensar que nada somos e nada levaremos. Então aí está trazendo tantas sensações que essa pessoa, enquanto espectadora, está tendo a observar a imagem, e está também falando sobre as reflexões que ela tem, né? Não só sobre os sentimentos, mas quais são as reflexões por trás dessas sensações. Bom, a sensação que eu tive trazendo para os dias atuais é porque acredito que essa arte seja contemporânea, que a imagem seja um ataque com a pandemia agora, como se nós sejamos, né, a pessoa no chão sem reação e a pandemia seja o bicho atacando. Mas acredito que vamos vencer o bicho. Então, muito legal, eu quero destacar essa resposta aqui, apesar de ter alguns errinhos de concordância, é interessante a gente pensar na ponte para os dias de hoje, porque isso vai ajudar vocês a fazerem a próxima atividade, né? Que é justamente fazer essa ponte para o que a gente está vivendo agora. Pode ser em relação à pandemia? Pode ser, sim, né? A gente está vendo aí um número exorbitante de mortes diárias, que se assemelha, sim, a um número de uma situação caótica de colapso, né? De guerra. E E a gente também pode pensar em outros tipos de morte que são provocados pela sociedade, né, pelo nosso sistema desigual, pelos genocídios contra populações específicas, principalmente no Brasil, né, que a gente pode ver que a gente tem um genocídio explícito contra a população indígena, contra a população negra, e e tudo isso, né, faz a gente pensar, a gente comparar, os historiadores compararem a nossa situação, entre aspas, de paz a uma situação de guerra, né, justamente. Então, a gente está vendo aí que outras pessoas estão narrando a sensação de desespero, sentimento de medo, essas cores em preto e branco despertam uma curiosidade em saber quais eram essas cores vivas que estavam ali na imagem, de fato, né. E muito interessante a gente pensar que como que será que estavam as cores nesse retrato de guerra, nesse retrato realístico de guerra. Bom, vamos seguir. Na número 4, vocês precisavam fazer uma pesquisa, né. Aqui foi tranquilo, muitos foram um pouquinho mais fundo na pesquisa da guerra, foi um pouco da introdução que eu dei para vocês aí sobre qual era esse conflito. E na número 4, na 4.1, a pergunta era se você sentiria a mesma coisa caso não tivesse essas informações. Algumas pessoas disseram que não sabiam, né, mas, eh, mas muitos disseram que sim, que a pesquisa faz refletir, né. Vamos ver essa resposta aqui. Essa pesquisa me fez apenas refletir cada vez como hoje acontece e está acontecendo no mundo através de tantas mortes geradas por doenças fatais. Eu sentiria um pouco menos, pensaria de uma forma diferente. Eu acredito que toda a experiência se modifica. Para mim agora não é mais só um desenho velho de um homem olhando o cadáver, agora tem um sentido e um contexto por trás da arte. Agora vamos pegar uma resposta diferente. Olha, sim, eu sentiria as mesmas coisas ou até talvez até mais, porque só de pensar que tudo isso que ele retratou são cenas que ele testemunhou, me deixa ainda mais assustada. Então é uma mistura das 2 coisas, né, eu me sentiria horrorizada, mas também saber sobre o contexto intensifica a minha reação diante da obra. Então sempre vale a pena a gente pesquisar e ir atrás do que foi o contexto para que o artista produzisse aquilo, porque isso vai enriquecer o nosso olhar sobre a obra e vai fazer com que a gente enriqueça o nosso olhar sobre a nossa própria história, a que a gente está vivendo aqui e agora, né, e o que a gente quer eternizar, o que a gente quer deixar para o mundo, o que a gente quer alertar as futuras gerações. A partir do momento que a gente está criando uma coisa, a gente está dialogando com o nosso mundo. Então é interessante a gente pensar sobre o que já foi feito
e sobre o que a gente quer fazer, né. Por isso, vou deixar um prazo maior aí para a produção dessa semana, que é justamente vocês dialogarem com essa série, né, trazendo uma reflexão para os dias de hoje, de acordo com o que o formulário foi colocado lá, e eu vou estar disponível essa semana para a gente tirar dúvidas, e eu espero que vocês fiquem inspirados, instigados a produzir e dialogar com essa obra e dialogar com o mundo que a gente está vivendo agora de uma maneira crítica, inspiradora e reflexiva, tá bom? Boas produções pra gente e um abraço, a gente vai se falando por aqui.